Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Davi Buturi e nós vamos para mais uma aula de probabilidade estatística. E hoje nosso assunto é testes de hipótese para duas populações. Funciona tudo muito parecido com os testes de hipótese para uma população que a gente viu na aula passada, mas a gente vai fazer, é claro, a nossa revisão de praxe para ter os conceitos bem determinados antes de a gente começar. Bora lá? Aí, a gente vai fazer a nossa revisão, né? Vamos falar dos testes Z para duas populações, que são correspondentes aos testes Z que a gente viu para uma população. E aí a gente vai falar do teste T para duas populações também, duas populações independentes, né? Então, seja y1, y2, yn realizações independentes de uma determinada variável aleatória y qualquer, que tem uma função de probabilidade ou de densidade de probabilidade que depende de um parâmetro θ desconhecido, né? Então, o que a gente vai testar nosso teste de hipótese é sempre uma hipótese nula contra uma hipótese alternativa, e há três tipos de possibilidades na nossa hipótese alternativa. A hipótese nula sempre propõe a igualdade de θ a um valor θ0 de referência, né, contra uma hipótese alternativa que pode ser de três formas. A primeiro tipo de hipótese alternativa é a hipótese bilateral, em que a gente afirma na hipótese alternativa que o valor de θ é diferente do valor θ0 de referência. E aí a gente tem dois casos unilaterais. O unilateral à direita, né, setinha para a direita. Então, no teste unilateral à direita, a gente afirma que θ é maior que o valor de θ0, a gente nega a hipótese nula de forma unilateral, e no teste de hipótese unilateral à esquerda, seta para a esquerda, a gente nega a hipótese nula ao afirmar que θ é menor que o valor θ0 de referência. O que acontece é que um teste de hipótese ideal, ele sempre rejeitaria a hipótese nula falsa e sempre não rejeitaria a hipótese nula quando verdadeira. Eu escrevi aceitar ou não rejeitar. Lembra dos comentários que eu fiz na aula passada, que existe uma diferença filosófica sobre esse assunto. Eu disse que não ia ser muito criterioso com você com relação a essa questão, mas se você preferir e procurar usar o não rejeitar ao invés de aceitar, isso daí é muito mais interessante, tá? Então, o que acontece é que nem sempre os testes de hipótese são perfeitos. Aliás, eles nunca são perfeitos, né? Então, há dois tipos de erros que a gente pode cometer ao conduzir um teste de hipótese. O erro tipo 1, que é quando a gente rejeita a hipótese nula, porém a hipótese nula é verdadeira lá na população. E o erro tipo 2, que a gente não rejeita a hipótese nula, mas ela é de fato falsa lá na população. Então, o que a gente faz aqui é usar a probabilidade para quantificar esses dois tipos de erros, né? O que acontece é que o erro tipo 1 ele é quantificável, né? A probabilidade de erro tipo 1 é o alfa, o nosso nível de significância, que é controlável e arbitrário. Quando o erro tipo 1 é mais grave que o erro tipo 2, isso daí é muito comum nas áreas médicas, na área farmacêutica, né, a gente adota níveis de significância pequenininhos, 5%, 1%, dependendo o problema, se ele for muito sério, 0,1%, né? E aí, essa probabilidade de erro tipo 1, ela é controlável e bastante minimizável, né? O erro tipo 2, que a gente chama de beta, né? A probabilidade de erro tipo 2 é o beta, a gente não consegue controlar nos testes de significância, nos testes que nós estamos estudando aqui, que a gente está estudando aqui. Nesses casos, a única forma de diminuir a probabilidade de erro tipo 2 é ou a gente deixar o alfa um pouco maior, 15%, 10%, até 20%, né? Ou aumentar o tamanho da amostra, né? Porque o tamanho da amostra vai influenciar diretamente no poder do teste, que é 1 menos beta, 1 menos a probabilidade de erro tipo 2, né? Que é a probabilidade de rejeitar uma hipótese nula quando ela é de fato falsa, né? Então, o poder do teste está associado ao complementar
do erro tipo 2. E a gente viu 4 casos particulares de testes de hipótese para uma população, né? 3 testes Z. O primeiro, o teste Z para média normal, quando a variância é conhecida, é um teste exato, né? Então, a nossa estatística de teste, o Z estrela, a gente calcula com base nos valores observados da amostra, né? Então, a gente calcula lá a média amostral, subtrai do valor sob hipótese, do valor do limiar de interesse, do valor referencial, dividido pelo desvio padrão populacional, que é conhecido, porque a variância é conhecida, sobre a raiz quadrada do tamanho da amostra. Isso aqui, sob hipótese nula, tem distribuição normal padrão, assim como vai acontecer com os outros 2 testes, para a proporção binomial e para a média Poisson. Acontece que esses 2 testes são assintóticos, né? São testes aproximados, que dependem de resultados da propriedade de normalidade assintótica dos estimadores de máxima verossimilhança ou do resultado do teorema central do limite. Nesses 2 casos, essas coisas são equivalentes porque os nossos estimadores desses parâmetros são a média amostral, né? O que muda de um teste para o outro é, na realidade, a variância que aparece aqui embaixo, né? Então, porque isso daqui depende da variância da distribuição binomial, isso aqui da variância da distribuição Poisson. As aproximações são muito boas para esses 2 casos, para binomial e para Poisson, porque a convergência para a distribuição normal das distribuições binomial e Poisson acontece de forma relativamente mais rápida. Rápido quer dizer que o tamanho da amostra exigido para que essa convergência aconteça não é tão grande assim, não é só válida no infinito, né, como diz o teorema central do limite e a propriedade de normalidade assintótica, né? Independentemente do teste que a gente estiver executando, independentemente de qual dos 3 situações a gente tiver, a regra de decisão é sempre a mesma. A gente calcula a estatística de teste e, tendo adotado um nível de significância qualquer, né, a gente escolhe o nível de significância, a gente rejeita a hipótese nula. Se o valor em módulo de Z estrela for maior que o valor de Z alfa da tabela Z, se o teste for unilateral, né? Então, unilateral. Ou a gente rejeita o teste de hipótese, a gente rejeita a hipótese nula caso o valor absoluto de Z estrela calculado seja maior que o valor de Z alfa sobre 2 no caso bilateral. Então, para a gente lembrar aqui, se a gente estiver executando um teste unilateral, divide o alfa por 1, fica alfa. Se a gente estiver executando o teste bilateral, a gente divide o alfa por 2 e aparece lá o Z alfa sobre 2, que são os valores que a gente tem que buscar na tabela Z ou calcular ou resolver aquela integral numérica de alguma maneira computacional, aí como você preferir fazer. Tranquilo? E aí o teste T para uma população que a gente viu é quando a gente executa é um teste exato e a gente executa esse teste quando, na maior parte dos casos, a gente está disposto a assumir distribuição normal para a população e, na maior parte dos casos, a variância é desconhecida, né? Então, a gente vai executar, ao invés de executar um teste Z, a gente vai executar um teste T. Média normal, variância desconhecida, né? Então, a estatística de teste do teste T é muito parecida com a do teste Z. O que vai mudar do teste Z para o teste T é que no denominador aparece S no lugar de sigma, porque o S é estimado a partir da amostra, né? É a raiz quadrada da variância amostral. A regra de decisão, muito similar também, em todos os testes de hipótese vai ser assim, né? Se o valor absoluto de T estrela for maior que o valor da tabela, a gente rejeita a hipótese nula. Claro, se a gente tiver, como a gente está executando um teste T, a gente vai olhar na tabela T. Se o teste for bilateral, divide alfa por 2. Se o teste for unilateral, não divide o alfa por 2. Independentemente dos casos, a gente vai olhar na linha de graus de liberdade da tabela T, na linha N-1, tamanho da amostra, menos 1. Super tranquilo, né? Então, começando de fato o nosso tema de hoje, os testes para 2 populações. Vamos começar seguindo a nossa ordem lógica aqui. O teste Z para média normal de 2 populações. O nosso objetivo aqui vai ser decidir
se duas populações independentes podem ser representadas ou não pelo mesmo modelo probabilístico. Então vamos lá. Seja x1, x2, xn1, uma amostra aleatória de tamanho n1 de uma população 1, que a gente supõe que tem a média normal μ1 e variância conhecida σ2, 1. Vamos supor que a gente vai a uma outra população e retira uma amostra aleatória também, só que agora de tamanho n2. Então a gente vai lá na população 2 e tira uma amostra y1, y2, yn2. Né? Também a gente supõe normalidade para essa população, possivelmente com uma média diferente μ2. A variância conhecida σ2, sigma ao quadrado 2. Sigma ao quadrado 2 e sigma ao quadrado 1 podem ser variâncias diferentes, não tem problema que elas sejam diferentes. Podem ser iguais também, não há nenhuma restrição nesse sentido. Bom, a nosso teste de hipótese é, né, nosso H0 é de que μ1 é igual a μ2. Então, se a gente tá interessado em avaliar se essas duas populações podem ser representadas pelo mesmo pelo mesmo modelo probabilístico, e a gente decidiu assumir normalidade para essas duas populações, como as variâncias são conhecidas, o único parâmetro que resta para especificar essas populações são os parâmetros de média. Então, se a gente não rejeitar a hipótese nula, que sempre propõe a igualdade, né, então quer dizer que essas duas populações podem ser representadas pelo mesmo modelo probabilístico. Por outro lado, a gente vai ter três hipóteses alternativas diferentes, né? H1, μ1 diferente de μ2. Outra hipótese alternativa, se a gente tiver alguma razão e puder executar isso, né? μ1 menor que μ2. Opa, uma hipótese alternativa aqui. Uma outra hipótese alternativa aqui, μ1 maior que μ2. Esses dois casos unilaterais, unilateral à esquerda, unilateral à direita, caso bilateral, igualzinho funcionava para os testes unilaterais. O que vai mudar é a estatística Z-estrela. Como a gente calcula a estatística de teste para duas populações da média normal com variância conhecida? Calcula a média amostral da população 1, calcula a média amostral da população 2. Divide pela raiz quadrada das variâncias ponderadas pelos seus respectivos tamanhos de amostra. Né? Então fica raiz quadrada, tudo dentro da raiz quadrada, né? Tem que tomar cuidado com isso. Sigma ao quadrado 1 sobre o tamanho da amostra 1. Variância da população 2, sigma ao quadrado 2, dividido pelo tamanho da amostra na população 2. Tranquilo? Então, no nosso teste bilateral, a hipótese nula é de que a diferença das médias é igual a zero, ou que as médias são iguais, a mesma coisa, né? E a hipótese alternativa de que as médias são diferentes. Regra de decisão, exatamente a mesma do caso para uma população. Se o valor calculado da estatística Z-estrela em módulo for maior que o valor tabelado, a gente rejeita a hipótese nula e conclui que o valor conclui que as médias são diferentes. Né? Na verdade, a conclusão tem que ser unilateral e vai depender dos valores que as médias amostrais assumiram. Né? Mas tudo bem, a gente vai chegar no exemplo e isso vai ficar mais claro. Então, como o teste é bilateral, a gente também divide o alfa por 2 aqui, o nosso nível de significância. Nos testes unilaterais, unilateral à direita, μ1 maior que μ2, unilateral à esquerda, μ1 menor do que μ2. A gente vai rejeitar a hipótese nula nesses casos, se o módulo de Z-estrela calculado for maior que o Z-alfa da tabela, alfa aqui, teste unilateral, divide o alfa por 1, fica só alfa mesmo. Lembre, sempre que a gente puder executar um teste unilateral, a gente vai executar um teste unilateral, porque os testes unilaterais são mais poderosos que os testes bilaterais. Acontece que a desvantagem do teste unilateral é que a gente precisa ter uma informação a priori, uma informação anterior a respeito do comportamento dessas populações, para que a gente desconfie que
esteja acontecendo Mi1 maior que Mi2 ou Mi1 menor do que Mi2. Se eu não tiver nenhuma razão para desconfiar isso de antemão, eu sou obrigado a conduzir um teste bilateral que é menos poderoso. Tranquilo? Vamos ver esse exemplo aqui. Deseja-se saber se os homens adultos nascidos em São João del Rei são em média tão altos quanto os nascidos em Lavras. Então a gente quer testar que a média das alturas em São João del Rei é igual à média das alturas em Lavras, né? Então essa hipótese nula, sempre igualdade, contra uma alternativa de que a média das alturas em São João del Rei é diferente da média das alturas em Lavras. Diferente, bilateral, porque não existe, a princípio, no meu enunciado, nenhuma razão para eu desconfiar que os homens de São João del Rei sejam mais altos ou mais baixos do que os homens adultos em Lavras. Então, vamos supor que tenham sido medidos 8 homens maiores de 18 anos em São João del Rei e 7 homens maiores de 18 anos em Lavras, que foram escolhidos ao acaso. Suponha que os desvios padrões das alturas desses homens adultos em São João del Rei já seja conhecida e seja igual a 3 centímetros. Né? Então, sigma 1 igual a 3. E em Lavras, o desvio padrão das alturas é 3,5. Então, 3,5 conhecido. Por quê? Existe uma entidade divina que contou para a gente o valor desses desvios padrões. Já eram conhecidos desde sempre. É claro, isso é muito pouco realista. Isso acontece na minoria dos casos. Né? Então, esse exemplo serve para a gente entender o funcionamento de um teste de hipótese para duas populações. Em geral, quando a gente estiver falando de populações normais, duas populações normais, as variâncias são desconhecidas, precisam ser estimadas e o teste indicado vai ser o teste T, que a gente vai ver lá no final dessa aula. Vamos supor, além disso, que nessas amostras de 8 homens em São João del Rei tenha fornecido uma média amostral de 1,66 m e em Lavras tenha fornecido uma média amostral de 1,70 m. Então, a nossa estatística de teste vai ser média amostral na população 1 menos média amostral na população 2, dividido pela raiz quadrada da soma das variâncias ponderadas pelos tamanhos das amostras. Variância na população 1 era 3. O desvio padrão na população 1 era 3, então a variância é 3 ao quadrado. Tamanho da amostra na população 1, 8. Variância na população 2, 3,5 ao quadrado, dividido pelo tamanho da amostra na população 2, 7. Média amostral na população 1, 1,66 m. Média amostral na população 2, 1,70 m, que fornece um valor de Z estrela igual a menos 2,36. O que vai interessar para a gente é o módulo disso, né? A gente sempre vai tomar as decisões baseadas no valor absoluto da estatística. Né? Então, se a gente adotar o nível de significância de 5%, como o teste é bilateral, eu vou precisar procurar na tabela Z o valor de 5% sobre 2, ou seja, 0,025. Isso, a essa altura, você talvez já tenha até decorado que o valor de Z, nesse caso, vai ser igual a aproximadamente 1,96. Como você pode observar, a média, a estatística Z estrela em módulo é maior que o valor da tabela Z, que é igual a 1,96. A gente, portanto, rejeita a hipótese nula e concluímos que há diferença na altura média dos homens nascidos em São João del Rei e daqueles nascidos em Lavras. Mas essa conclusão parece adequada? Veja, o nosso teste de hipótese inicialmente era bilateral, porque não havia, a princípio, nenhuma razão para se desconfiar de que os homens na população 1 eram mais altos ou mais baixos do que aqueles na população 2. Então a gente foi obrigado a conduzir um teste bilateral. Porém, a gente observou que, em média, os homens em São João del Rei e os em Lavras
na amostra, né, os em Lavra são mais altos. E essa diferença foi significativa porque a gente rejeitou a hipótese nula. Então, apesar de a gente ter executado um teste bilateral, a conclusão precisa ser unilateral. Então, a gente não conclui simplesmente que as alturas dos homens em São João del Rei e em Lavras são diferentes. A gente conclui que os homens nascidos em Lavras são mais altos do que os nascidos em São João del Rei. Não é só porque apareceu diferença entre as médias amostrais, mas porque, além de aparecer a diferença nas médias amostrais, essa diferença foi significativa, porque a gente rejeitou a hipótese nula. Então, mesmo que um teste seja bilateral, a conclusão do teste deve ser unilateral, caso a gente rejeite a hipótese nula. Então, pessoal, dando continuidade aos nossos testes de hipótese para duas populações, o nosso segundo teste de hipótese é o teste Z para proporção binomial de duas populações, ou proporção binomial ou probabilidade binomial, como você preferir. Então, seja x1, x2, xn1, uma amostra aleatória de uma população supostamente binomial, com parâmetro de probabilidade P1 e o índice conhecido m igual a 1. Então, o tamanho da nossa amostra na população 1, n1. Seja também uma segunda amostra aleatória de uma segunda população, y1, y2, yn2, né, de uma população também supostamente binomial, agora com parâmetro de probabilidade P2. A estatística de teste, a estatística Z estrela que a gente vai calcular é a média da população, a média amostral da população 1 menos a média amostral da população 2, x barra menos y barra, né, dividido por essa quantidade aqui que eu chamei de SE. Isso daqui vem do inglês, né, Standard Error, né, o erro padrão. Que tem essa fórmula aqui que parece complicada aqui, tá? Mas se você notar, essa quantidade aqui, que eu vou destacar, essa quantidade aqui, ela aparece aqui e aparece aqui também. Então, na hora de executar esse teste, talvez seja interessante a gente fazer assim, chamar de Q, né? N1 x barra mais N2 y barra dividido por N1 mais N2. Se a gente chamar essa quantidade aqui de Q, o nosso erro padrão, né, vai ser simplesmente a raiz quadrada de 1 menos Q, que multiplica Q sobre N1 mais Q sobre N2. Né? Então fica mais simples de se enxergar essa quantidade aqui associada ao erro padrão conjunto dessas duas populações que, né, sob hipótese nula, tem o mesmo parâmetro, P1 igual a P2, e no caso bilateral, a nossa hipótese alternativa é de que P1 é diferente de P2, ou P1 menos P2 é diferente de zero. Mesma regra de decisão de todos os demais testes de hipótese, a gente rejeita a hipótese nula se o valor absoluto da estatística calculada, do Z estrela, for maior que o valor tabelado lá da tabela Z, né? Só que a gente dividindo aqui o nosso nível de significância por 2. Então rejeitamos H0 se o valor absoluto da estatística Z estrela for maior que o valor de Z alfa sobre 2 a 100 alfa% de significância, que o valor de Z alfa sobre 2 é lá o valor da tabela Z. Nos casos unilaterais, análogos aos que a gente vem fazendo até agora também, né? Primeiro caso unilateral à direita. Hipótese nula sempre de igualdade, então que os parâmetros de probabilidade binomial nas duas populações são iguais.
versus uma hipótese alternativa de que a probabilidade na população 1 é maior do que na população 2. Esse aqui é o nosso unilateral à direita. E o nosso segundo caso unilateral à esquerda, que a hipótese alternativa fala que a probabilidade na população 1 é menor que na população 2, unilateral à esquerda. A regra de decisão, no caso unilateral, também é a mesma. A única coisa que vai mudar é que a gente não divide o alfa por 2. Então, a gente rejeita a hipótese nula no caso unilateral se o módulo da estatística calculada, né, se o módulo de Z estrela for maior que o valor de Z alfa. Né? Você pode pensar que uni divide por 1, né? Módulo de Z alfa. Tranquilo? Esse exemplo 2 a gente vai trabalhar no nosso encontro síncrono, né? Então eu vou ler para você o enunciado para você tentar já aplicar e resolver esse exemplo aí sozinho. E depois a gente resolve junto. Uma nova droga foi desenvolvida para a prevenção da influenza e o laboratório alega que ela é igualmente eficaz em homens e em mulheres. O tratamento atualmente disponível mostra que a imunidade é mais comum em homens do que em mulheres. Essa é uma informação importante. Então, é razoável testar a hipótese nula de que a probabilidade dessa nova droga funcionar é igual entre homens e mulheres, né? Que é a afirmação do laboratório, versus uma hipótese alternativa de que a probabilidade de funcionar em homens é maior do que de funcionar em mulheres, por conta desta afirmação aqui. Então a gente tem essa informação de que o tratamento atualmente disponível é mais eficaz em homens do que em mulheres, o que origina a nossa hipótese alternativa ser unilateral, o que justifica o uso de um teste unilateral. Inclusive, como a gente tem essa informação disponível para a gente prefere executar o teste unilateral porque eles são sempre mais poderosos que os testes bilaterais. Então, ter essa informação vai agregar no nosso teste de hipótese, vai trazer benefícios ao nosso teste de hipótese. Vamos supor que uma amostra aleatória de 500 homens e outra de 400 mulheres, todos voluntários e expostos ao vírus, foram vacinados utilizando o novo medicamento. Observou-se que 360 homens e 275 mulheres apresentaram melhora. Então, dos 500 homens que experimentaram a nova droga, 360 apresentaram melhora, e das 400 mulheres que experimentaram a nova droga, 275 apresentaram melhora. Né? Então, com base nessas informações, a ideia é executar esse teste de hipótese, que é claro, um teste para proporção binomial, porque as pessoas são ou recuperam ou não, ou apresentam melhora ou não, então é uma resposta dicotômica. Então o modelo binomial serve para a gente nessa situação. E além disso, a gente já tem uma informação de que o tratamento disponível é mais eficaz em homens do que em mulheres, o que origina aqui a nossa hipótese alternativa unilateral. Nos slides tem as respostas aqui e a gente vai resolver isso daí no nosso encontro síncrono. E por fim, o nosso último teste de hipótese, que é um teste T para duas populações independentes, né? Que para a média normal de duas populações independentes, que tem as variâncias desconhecidas. No teste é análogo ao teste para uma população, né? Quando a gente tinha a média normal e variância desconhecida, a gente aplicou um teste T. Aqui é a mesma ideia, com uma suposição a mais, né? Que as variâncias são desconhecidas, mas elas são iguais nas duas populações. Isso vai ficar mais claro. Então, seja x1, x2, xn1, uma amostra aleatória de uma população 1, que a gente decidiu assumir um modelo normal de média μ1 e variância desconhecida sigma ao quadrado. Variância desconhecida vai precisar ser estimada. Vamos supor que a gente tem uma segunda amostra de uma segunda população, y1, yn2, né? Uma amostra aleatória, também de uma população supostamente normal, de média μ2 e variância sigma ao quadrado.
Olha só, não tem índice aqui. Não tem índice aqui. Então, essas variâncias, elas são desconhecidas e a gente vai precisar estimar a partir dos dados, porém, a gente está supondo que elas são iguais, né? É essa propriedade a gente vai chamar de homocedasticidade. Então, apesar de elas serem desconhecidas, a gente está dizendo que as populações são homocedásticas, ou seja, elas têm a mesma variância. Tem o caso em que as variâncias são diferentes. Tem um exercício na lista de exercícios sobre esse assunto, lá que trata desse problema, conhecido como o problema de Behrens-Fisher, que trata da comparação de médias normais em populações cujas variâncias são diferentes, né, são heterocedásticas, né? Esse é o problema de Behrens-Fisher. Tem lá um exercício para você trabalhar também, bastante tranquilo. A gente só vai se preocupar principalmente com o caso em que as variâncias são homocedásticas, tá? Que as populações são homocedásticas, melhor dizendo. Então, para a gente fazer esse teste de hipótese, a gente vai precisar da estatística T estrela. Já é um teste T, então, portanto, é uma estatística T estrela, em que a gente calcula a média amostral da população 1, a média amostral na população 2, x barra y barra, né? Faz a diferença dessas duas coisas. E no denominador aparece uma quantidade diferente aqui, o S2P, né? Que é conhecido na literatura estatística como a variância conjunta. Eu traduzo como conjunta, mas até nos livros em português vai aparecer esse termo, pooled, né? É a variância pooled das duas amostras, né? E é por isso que aparece esse pezinho aqui, né? Então, é a variância conjunta das duas amostras dividido pelo tamanho da amostra na população 1, mais a variância conjunta dividido pelo tamanho da amostra na população 2. E como é que funciona? Como a gente calcula esse S2P? Ora, a gente calcula a variância amostral na população 1, calcula a variância amostral na população 2 e pondera essas variâncias amostrais pelos respectivos graus de liberdade. Então, fica na população 1, o grau de liberdade é N1 menos 1, na população 2, o grau de liberdade é N2 menos 1, e no denominador aqui da variância conjunta aparece a soma desses dois graus de liberdade. N1 menos 1 mais N2 menos 1 vai originar N1 mais N2 menos 2. Inclusive, esse denominador aqui é o grau de liberdade da distribuição T da estatística. Então, a gente estava olhando na tabela T, até agora, o grau de liberdade era sempre N menos 1. Nesse caso, quando a gente vai executar um teste T para duas populações independentes de variâncias desconhecidas, porém iguais, né, o grau de liberdade, a linha que a gente vai olhar na tabela T, é a linha N1 mais N2 menos 2. Então, esse aqui é o novo grau de liberdade com o qual a gente vai trabalhar, com o qual a gente vai usar para olhar na tabela T para decidir a respeito da rejeição ou não da hipótese nula, né? Então, a nossa hipótese nula de interesse vai ser que a média nas duas populações é igual, como todo teste de hipótese, e no teste bilateral é de que as médias são diferentes, né? A gente vai rejeitar a hipótese nula. Nossa regra de decisão é se o módulo calculado da estatística, o valor absoluto da estatística T estrela, for maior que o valor na tabela T, na linha V, com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade, na coluna alfa sobre 2, porque a gente está executando um teste a 100 alfa por cento de significância. Ele é bilateral, então estou dividindo o alfa por 2. Então, estou te explicando aqui que você deve olhar na tabela T, na linha V, N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Vamos fazer esse exemplo. Esse exemplo eu vou fazer questão de fazer aqui com vocês, porque esse teste é muito importante. É legal que você possa assistir isso daqui várias vezes, se necessário. Então, deseja-se avaliar o desempenho de dois algoritmos, um implementado por um programador experiente e outro por um programador inexperiente, o PE e o PI, né?
Então, para tal, os programas foram submetidos à mesma rotina em diferentes ocasiões e os tempos de conclusão foram anotados. Então, em minutos, né? Então, a primeira vez que a gente rodou o algoritmo do programador experiente demorou 8,8 minutos. A segunda vez, 8,4 minutos. Para o programador inexperiente, a primeira vez que a gente rodou a rotina usando o algoritmo dele, demorou 9,9 minutos, assim sucessivamente. Então, a gente tem uma amostra de tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o programador experiente. Então, eu vou colocar aqui NPE, né, igual a 6. E para o programador inexperiente, a gente tem uma amostra de tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o nosso NPI igual a 7. Então, a gente quer saber se, em média, o desempenho do algoritmo do programador experiente é menor que do programador inexperiente? É diferente? É maior ou menor? Então, isso daí vai estar na hipótese alternativa. A nula é sempre de que as médias são iguais, né? Então, o desempenho é o mesmo. Porém, se a média do programador experiente for menor que do programador inexperiente, significa que o desempenho do algoritmo é melhor. Por quê? Porque a gente não quer que um algoritmo demore muito tempo para rodar. Quanto mais rápido ele for, a gente vai entender que melhor ele possui maior desempenho. E como o programador é experiente, a gente espera dele que ele produza algoritmos melhores. Claro que isso daí não é sempre verdade, mas é a informação que a gente tem e a gente tem razões para desconfiar que isso aconteça, né? Então é por isso que a hipótese alternativa, que a gente tem a informação, o contexto nos fornece essa informação, de que possivelmente o programador experiente vai apresentar melhor desempenho que o inexperiente. Por isso a gente está executando aqui um teste de hipótese unilateral, porque o contexto fornece essa possibilidade para a gente. Então vamos lá. A partir do conjuntinho de dados, a gente tem que a média amostral para o programador experiente foi 8,75 minutos e a média amostral do programador inexperiente foi 9,74 minutos. Né? Se a gente calcular aqui a variância amostral do programador experiente, ponderada aqui pelo seu respectivo grau de liberdade, a gente vai encontrar 1,6950 minutos quadrados e a variância amostral do programador inexperiente, ponderada pelos seus respectivos graus de liberdade aqui, vai dar 4,071 minutos quadrados. Essas variâncias aqui parecem bastante diferentes, né? Mesmo ponderada pelos seus graus de liberdade, e mesmo assim a gente vai assumir que que as variâncias são iguais. Para a gente fazer para a gente assumir isso, a gente vai fazer calcular a variância conjunta, a variância pooled, né? Então, variância da população 1 ponderada pelo grau de liberdade, variância da população 2 ponderada pelo grau de liberdade dividido pelo número total de grau de liberdade. Por que 11? Ora, era 6 amostras na população 1. Mais 7 amostras na população 2, então 6 mais 7 aqui dá 13, menos 2, porque eu tive que estimar a média na população 1 e estimar a média na população 2, então perdi 2 graus de liberdade, então isso aqui deu 11, né? Que é justamente a linha em que eu vou olhar lá na tabela T, né? Resolvendo a continha aqui do S2P, deu 0,5193 e agora basta substituir esses valores na estatística T estrela. Então, a média na população 1 menos a média na população 2 dividido pela raiz quadrada da variância da variância conjunta. 0,5193 sobre o tamanho da amostra 1, 0,5193 sobre o tamanho da amostra 2, resolvendo a continha, menos 2,475. Agora o que a gente tem que fazer é verificar se esse valor em módulo é maior ou menor que o valor da tabela T, né?
Então, a gente sabe que com 11 graus de liberdade, lá na linha da tabela T, e adotando 5% de significância, no teste unilateral, a gente não vai dividir os 5% por 2. Então, eu vou direto lá, na linha 11, na coluna 0,05, e vou encontrar o valor 1,8. Né? O valor de T da tabela. O que aconteceu aqui? Então, o nosso valor em módulo de T estrela era 2,475, que é maior que 1,8, né? Então, a gente rejeita a hipótese nula, aceita, por consequência, a hipótese alternativa e afirma que a média de tempo que o algoritmo do programador experiente leva é menor do que do programador inexperiente, né? Então, a gente conclui a 5% de significância que a implementação do programador experiente é de fato mais eficiente. Então, o programa demora, em média, menos tempo para executar a mesma tarefa, não é verdade? Então, nesse caso eu te pergunto, e essa é uma reflexão muito importante. Qual é o mais grave? O erro tipo 1 ou o erro tipo 2 nessa situação? A gente sempre precisa fazer esse tipo de exercício. Para cada problema que a gente encontrar de teste de hipótese, a gente tem que refletir sobre qual problema é mais, sobre qual tipo de erro é mais grave. Se é o erro tipo 1 ou se é o erro tipo 2, porque isso tem consequências a respeito da escolha do nível de significância. Claro, a gente decide de antemão qual o nível de significância do teste. Você não pode ficar executando o teste para chegar à conclusão que você quiser, não. Antes, o procedimento ético e cientificamente correto para a escolha do nível de significância é descrição do problema, reflexão a respeito dos tipos de erro, escolha do nível de significância. Só aí você vai coletar os dados na amostra para executar o teste. Então, todo o planejamento anterior precisa acontecer, né? De toda forma, a gente está fazendo um exercício aqui. E será que esse nível de significância que foi, esse nível de significância de 5% foi bem escolhido, né? Então, a gente precisa refletir sobre qual dos tipos de erro é mais grave. Eu vou trazer essa discussão para o nosso encontro síncrono, para a gente refletir sobre o que está acontecendo nesse caso aqui. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha curtido o conteúdo. E qualquer dúvida, você pode me mandar um e-mail para a gente agendar esse Tira Dúvidas. E também, se você quiser, pode seguir lá no meu Instagram, o meu perfil pessoal. Tem sempre umas dicas a respeito da videoaula e tudo tá lá nos destaques. Beleza? Até mais.